Glórias a Deus. Palavra essa que se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1. Vamos estar meditando em alguns versículos aqui em nome de Jesus, tá bom? Que diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovem, que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruído em toda sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que eles ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Hananias e de Sedraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. Esse versículo agora. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Glórias a Deus. Até aqui, vamos entender. Então a Bíblia diz que Judá foi sitiada pelo rei Nabucodonosor. A Bíblia diz, queridos, que por a cidade de Judá, de Jerusalém, ter apostatado da fé, ter retrocedido a sua fé em Deus, o Deus de Israel, e ter se submetido à adoração pagã, a cultuar outros deuses, a se prostituir espiritualmente. Eu quero abrir um parêntese aqui em nome de Jesus e dizer para você que a Bíblia ela se refere à prostituição não só de cunho corporal, sexual, mas sim espiritual. Quando o povo de Deus, o seu povo, o povo do Deus de Israel, apostatava, se esfriava na fé e ia buscar, cultuar, adorar outros deuses. Então Deus chamava aquele povo que estava se prostituindo. Então fazia essa analogia, esse paralelo aí. Então, com isso, o que aconteceu? Deus permitiu que o povo de Jerusalém fosse levado cativo, o povo de Judá, fosse levado cativo por 70 anos. E nesse cativeiro foi solicitado pelo rei Nabucodonosor filhos de Israel da linhagem real e dos príncipes. Ora, existia ali toda a classe, todo tipo de classe. Toda a sociedade, toda a comunidade de Jerusalém foi levada cativo. Então tinha pobre, tinha rico. E naqueles ali tinham jovens, a saber, Daniel, bendito seja o nome do Senhor, Hananias, Misael e Azarias. Eles eram jovens, né, da linhagem ali, jovens, bendito seja o nome do Senhor, da linhagem real, dos príncipes, mas porém foi levado cativo. E ele no cativeiro da Babilônia, no versículo 8, é categórico aqui. Ele propôs no coração dele, querido, não se contaminar, não participar das iguarias do rei. Porque foi um comando dado,
um decreto ali, decreto não, foi dado ali do rei, bendito seja, uma determinação do rei, melhor dizendo, para dar a porção diária do mesmo alimento do rei, né? Do vinho, da comida, era para dar por 3 anos àqueles jovens. Para que aqueles jovens tivessem o quê? Bem vistoso, fortes, com saúde, para servir no reino. Só que Daniel, ele propôs, ele colocou no coração dele, querido, não se contaminar, não participar. Daniel era um jovem que tinha tudo, vamos se dizer, era da linhagem real. Está aqui, a Bíblia está nos dizendo. Então, humanamente falando, aquilo ali para Daniel era normal, era corriqueiro. Ele estava acostumado a comer bem, a viver bem, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas naquele momento ali, ele não se deixou levar. Ora, vamos aqui trazer essa palavra aqui. Daniel estava fora do seu ambiente, estava fora da sua família, estava longe da sua terra, dos seus costumes. Daniel estava totalmente longe da sua rotina. Mas, olhando nesse contexto, ele tinha tudo para se revoltar. Ele tinha tudo para se rebelar ali contra Deus e viver de acordo a Babilônia, de acordo àquele costume. Mas Daniel, mesmo naquele ambiente, mesmo naquela situação, Daniel decidiu ser fiel ao Pai das Luzes. Ele decidiu se guardar, se reservar. E ele propôs ao chefe dos eunucos que não desse para ele as iguarias do rei, mas desse para ele legumes e água. Ele não queria comer daquela comida, ele não queria beber daquela bebida, mesmo sendo a comida e a bebida do rei, da autoridade maior daquele lugar, da elite, do ambiente de glamour. Então eu quero falar para você que está aí do outro lado, quem sabe você, nesse período agora, em que está a maioria sendo levado por esse ritmo, né? E muitos já perderam o discernimento, o que quer dizer essa festividade, que ela não tem nada de cunho bíblico, ela não tem nada a ver com as coisas de Deus. E muita gente está se deixando levar, descaracterizando, entre aspas, para fazer parte dessa festa, tirando o nome de João e colocando de Jesus. Ou seja, é o forró gospel, né? É o arraiá gospel. O interessante disso é que não tem respaldo bíblico. Uma comemoração de dizendo que é um santo, né? Que é o João, o qual a Bíblia nos diz que esse homem foi degolado porque ele falou contra o adultério, ele bateu contra o pecado do adultério. E justamente ele pregou para um rei da época, uma autoridade da época. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E quando hoje nós estamos vendo, querido, por muito menos, por muito pouco, que você vê, Daniel estava cativo, Daniel foi levado como escravo, para trabalhar para o rei da Babilônia. Então ele tinha, vamos se dizer, humanamente falando, ele tinha motivos para se rebelar. Primeiro que era uma determinação do rei, o que ele era para comer e beber. Então se ele comesse e bebesse ali, ele não estava, vamos se dizer, burlando, porque ele estava sendo obrigado. Mas ele, com a graça que Deus deu a ele diante do eunuco, ele decidiu a não se contaminar. Olha o que eu estou falando. Daniel estava cativo. Daniel estava, bendito seja o nome do Senhor Jesus, estava preso para servir a Babilônia.
E mesmo nessa condição de prisão física e não espiritual, preste bem atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel decide a não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Vamos trazer essa palavra para o dia de hoje. Muita gente fisicamente, bendito seja o nome do Senhor, livre. Você está na sua casa, está na sua cidade, você está com o seu povo, você está vivendo, bendito seja o nome do Senhor, livre. Mas espiritualmente, você ainda está preso. Você está preso. Porque você ainda se deixa ser manipulado, você ainda se deixa ser influenciado pelas festas pagãs. Queridos, quem não tem conhecimento da Bíblia é uma coisa, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas quem tem conhecimento da Bíblia, quem já desceu as águas do batismo, quem já fez aliança com o Senhor Jesus e ainda hoje vai sendo levado por essa onda de festividade pagã, esse sincretismo religioso, essa mistura de religião, quando não tem respaldo bíblico, eu quero dizer, queridos, você está fazendo como Daniel, desejando, propondo no seu coração não se contaminar com o que está aí acontecendo, ou você está se contaminando? Você vê que a irmã ligou e ela disse, pastora, misericórdia, tem muito crente ainda, né? Que está ainda sendo levado por isso, em outras palavras aqui. E realmente, querido, então eu não vim aqui, eu não sou a palmatória do mundo, eu não vim aqui lhe recriminar, quem sou eu, lhe julgar, misericórdia, eu sou pó e cinza. Mas o que eu estou falando aqui é dizer que você tem escolha, querido. Você, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, você tem escolha, você pode escolher. Isso é passageiro, são dias. E esses dias, quantas pessoas apostatam da fé, quantas pessoas vão desistir da caminhada, quantas pessoas vão deixar de ir para a igreja, quantas pessoas vão abandonar a sua fé por um momento, por um clima, uma festa que verdadeiramente ela é convidativa, sim, ela empolga, mas se você não propor no seu coração, se você não fizer como Daniel fez, mesmo, olha a diferença, Daniel estava o quê? Obrigado. Ele estava preso, ele foi levado cativo, ele saiu de Judá, de Jerusalém, para ir para Babilônia. Ele estava em território alheio, ele estava ali porque foi um decreto de Deus, né? Deus permitiu isso, então ele tinha tudo, mas ele disse que não. Em outras palavras, mesmo na Babilônia, mesmo em uma nação pagã, eu adoro o único Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer você do outro lado, pare de pretexto, pare de ficar dizendo Deus entende, Deus sabe de tudo, Deus conhece meu coração, sabe que você saiu do mundo, mas o mundo não saiu de você. Você pode até, alguém está me ouvindo aí, pode ter até veste de crente, falar como crente, mas o seu comportamento não está sendo como um crente. Bendito seja, eu não digo nem crente, porque crê até o diabo crê, mas como um evangélico, um protestante. Então, queridos, cuidado, a cada dia as coisas estão ficando mais banal, a cada dia as coisas estão, o que eu vi nas redes sociais, líderes, liderança, pessoas maquiando essa festa, fazendo de uma forma, levando para cunho espiritual, como não tem nada a ver. Essa época não nos pertence, nós que queremos morar no céu. Esse período não é para nós, querido. Vamos respeitar quem ainda cultua, quem ainda está, é um direito de cada um. Mas eu quero falar aqui, queridos, olha para essa palavra aqui, Daniel propôs no coração dele não se contaminar. Daniel propôs no coração dele se afastar, se abdicar, mesmo dentro da Babilônia. Mesmo servindo ao rei da Babilônia, Daniel não se misturou.
E se você continuar lendo o livro de Daniel, você vai ver que por aqueles que estavam junto com eles, que tinham a mesma função que ele, armou para Daniel, fez um decreto, para que em 30 dias não tivesse petições a algum a outro Deus, a não ser ao Deus Nabucodonosor. E Daniel, mesmo assim, correndo o risco de ir para a cova dos leões, Daniel se manteve íntegro. E hoje, como está a sua integridade cristã? Como está a sua integridade com Deus? Que evangelho é esse que você está vivendo? Que caminhada é essa com Cristo, que ele diz lá na sua palavra em Lucas 9, versículo 23 em diante, que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, queridos, esse negócio, Deus entende, não tem nada não, o que é que tem? Isso é uma festividade pagã. Esse João Batista que estão a comemorar aí foi um homem que foi degolado pela verdade. E eu estou vendo pessoas aí que professam fé e se lambuzando, se derramando em festejos, e lá vai e lá vem. Uns de forma discreta, né? É como lá do livro de Ezequiel. Certa feita Deus mostrou a Ezequiel a recâmara daquele sacerdote da época. Na frente dizia que estava servindo a Deus. Por trás da parede tinha vários deuses pintados. Tinha a imagem de vários falsos deuses. E o Senhor diz, olha aí, ó. Olha aí para esse povo aí, Ezequiel. Então, queridos, o que é que Deus está vendo no coração da sua igreja? O que Deus está vendo no seu povo? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, não é o ambiente que faz você. O ambiente não faz. Daniel estava na Babilônia. Mas ele não foi corrompido. Você pode estar em qualquer lugar. Agora, se você propor no seu coração não se contaminar, isso é louvável. Deus vai lhe dar força, vai lhe dar poder para isso. Então, amados, não queira ser aceito pelo mundo. O mundo é passageiro e as suas concupiscências. Queira ser aceito por Deus. Queira ser amado. Troque o mundo pela coroa, como coloquei o louvor há poucos minutos atrás. Largue mão desse mundo. Isso é ilusão, isso é passageiro, é promiscuidade, é prostituição, é bebedice, é glutonaria. Então eu quero dizer, você que está aí do outro lado, mas é a festa que lá ele mais gosta, é a festa que lá ela mais gosta. A melhor festa que nós temos, queridos, é na Santa Ceia do Senhor aqui na terra, é quando nós trazemos à memória o feito de Jesus no Calvário. Essa é a festa do cristão. E é aquela que está por vir, que é a nossa salvação eterna. Então lute pela sua salvação. Proponha no teu coração, como Daniel propôs no coração dele, não se contaminar. Pega essa palavra, querido, guarde no teu espírito. Eu sei que eu podia falar muito mais aqui, mas o que está saindo nos meus lábios é suficiente para gerar temor no teu coração. É suficiente, querido. Então a Bíblia diz, bendito seja o nome do Senhor Jesus, e diz aqui, e ele consentiu isto e o experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. E vou lhe dizer mais, querido, quando eles foram apresentados, olha, diz aqui, e ao fim dos dias em que o rei tinha falado que o trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor, o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Hananias e Misael e Azarias. E diz aqui, e ficaram assistindo diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o qual o rei lhe perguntou, achou 10 vezes mais doutos, mais sábios, mais inteligentes, do que todos os magos, astrólogos, que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Queridos, Daniel jovem, ele chegou jovem,
na Babilônia. Daniel tinha tudo para se rebelar, tinha tudo para se lamear. Mas ele propôs. Porque Daniel, querido, estava na Babilônia, mas a Babilônia não entrou em Daniel. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a igreja está aqui, ó, nós estamos no mundo ainda, mas não somos mais do mundo, querido. Vamos reverberar, declarar, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, receba essa palavra no teu espírito. Eu não vim aqui te bater, te exortar de forma nenhuma, eu vim aqui te alertar. Porque isso aí vai passar. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, não se empolgue. Aí sabe, Renato, para maquiar, aí pega um louvor no ritmo de forró. Pega um louvor no ritmo de forró e faz aquela tal da fogueira, que diz que não é fogueira, né? É só para esquentar por causa do... E aí pronto, é a mesma coisa. O sentido, o propósito, é o que, querido? É estar nesses festejos, nessas situações que não provém do Senhor, não tem respaldo bíblico. Quando nós não conhecíamos era uma coisa, mas hoje nós conhecemos. E precisamos alcançar esses que estão aí fora ainda. Engoldados, levados pelo sincretismo religioso, levado por uma religiosidade, por uma religião que não provém de Deus. Nós precisamos alcançar ele, falar da verdade, falar verdadeiramente quem foi João Batista. Porque muitos não sabem nem o que está comemorando. Então, eu deixo essa palavra para você meditar mais. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim deste pudesse estar diante do rei. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Entendeu que o povo de Deus não é para beber vinho? Você ainda que é do grupinho ainda, que diz, só bebe um vinho, não faz. Jesus bebeu. Foi, filho. Foi, filha. Vigie, em nome do Pai das luzes. Proponha no seu coração se santificar. Proponha no seu coração se separar para Deus. E Ele vai garantir a você sabedoria, saúde, fortaleza, crescimento e prosperidade. Vamos orar em nome de Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor me dar coragem para falar a verdade. A verdade é a Tua palavra, Senhor. A verdade, meu Pai, é a Tua palavra, é o Senhor. Que o Senhor diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ó Pai, liberta o Teu povo. Que o Teu povo venha atentar para o Senhor a cada dia. E venham saber, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, é santo. E o Senhor diz na Tua palavra, sede santo porque eu sou santo. Sem santidade nós não veremos a Deus. Santidade, Pai, é se separar para o Senhor. Então, Deus, eu rogo nessa noite, em nome de Jesus, que a Tua igreja desperte, que a Tua igreja venha a ser verdadeiramente como um farol, como a Tua palavra diz, nós somos sal e luz dessa terra, viemos iluminar, meu Pai,
aqueles que estão, meu Deus, com a mente cauterizada, aqueles que já estão, meu Pai, fracos na fé, estão, meu Deus, vivendo muitas das vezes só de aparência, só uma capa, mas por dentro, meu Pai, está vazio da tua intimidade, da tua palavra, da tua vontade. Deus, Pai de bondade, desperta a tua noiva. Desperta, meu Deus, porque tem muitos como as 5 loucas, com as lamparinas vazias e se contaminando com as iguarias desse mundo. Deus de infinito poder e graça, continua me dando sabedoria, meu Pai, intrepidez. Continua abrindo a porta da palavra. E quanto àqueles que se incomodam quando eu falo, meu Pai, que é a tua palavra que não volta vazia. Quanto a esse, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E te peço, Pai, que me livre das orações contrárias. Que me livre, Senhor, da glória, da religiosidade desse povo. Porque muitos, meu Deus, dentro da igreja, estão, meu Pai, se comportando como Saulo, não suportando a verdade, não suportando o povo que segue verdadeiramente Jesus e querendo matar, querendo, meu Pai, calar, querendo impedir que a tua igreja seja, meu Pai, santa, salva, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus, que o Senhor alcance essas vidas e desperte. Enquanto a minha, Pai, continua me guardando, me revestindo e me sustentando na força do teu poder. Você que está aí do outro lado, diga amém, diga graças a Deus, que Deus continue te abençoando. Obrigado pela sua audiência. E aqui eu me despeço com alegria no meu coração, crendo que cumpri mais uma vez o ID do Senhor e que a palavra do Senhor não volta vazia. Beijo no seu coração, graça e paz. Fiquem todos com Deus e até o próximo sábado, se o nosso bom Deus permitir. Termina agora o programa Luz para o Mundo, com a pastora Ruth Santana.